Sem Tabus, aqui para você mais uma vez. Esse encontro é tão bom, tão especial. E eu volto hoje com a minha amiga, sua amiga, que vem com o coração aberto, como os meus convidados sempre vêm. Reivli Melo. Olá, boa noite, amigos. Como estão? Prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Vou repetir minha frase-chave. Espero seja alguma ajuda. Um cheirinho. Que bonita, amada. Eu vou, mais uma vez, usar as perguntas que vocês aí de casa mandam para nós, confiando aqui no nosso trabalho, confiando nos meus convidados, confiando hoje na Reivli. Eu te agradeço muito por justamente abrir o seu coração e trazer sua história aqui, tá bom? Continue fazendo isso, visite a nossa página no facebook.com/semtabus.nt. Todos os nossos programas estão disponíveis lá no nosso canal e tem outros vários programas com a Reivli também e tantos outros convidados muito especiais. Se inscreve. Quando você se inscreve, você é notificado de quando postamos vídeos diversos e isso faz você ficar sempre atualizado nos temas do Sem Tabus. Hoje eu quero começar o programa a partir de uma questão trazida que espero que seja uma chance muito especial, principalmente para aquelas pessoas que foram abusadas sexualmente. Eu reputo que seja uma das dores mais profundas, mais doídas e mais demoradas. E eu tenho muita piedade, não sentir assim, ai que pena, mas numa piedade de o que podemos daqui fazer para dar um suporte e encaminhar essa pessoa para uma ajuda que precisa ser continuada. Então, vou lançar a questão que diz o seguinte: eu fui abusado sexualmente. É um homem. Normalmente são mulheres quem contam mais a respeito disso. E esse é um homem. Quando ele era criança, então foi abusado. Não teve um bom relacionamento com o pai. O pai era alcoólatra e ele tinha um coração muito frustrado, expectativas frustradas com esse pai, quando adolescente especialmente. E amores não correspondidos, ele relata também no seu crescimento e desenvolvimento. E hoje sei que tantos bombardeios psicológicos e emocionais não me fizeram nada bem e não me deixaram sobreviver de alguma forma a eles. Acredito nisso, que existam mazelas em mim que ainda precisam ser tratadas. Graças a Deus, que é um Deus de amor, já consegui reverter muita coisa na vida. Que coisa boa! E Deus tem me ajudado muito. Mas hoje, aos 25 anos, digo que não namorei, me aflijo com isso, pela falta de um namoro, de uma mulher com quem eu possa dividir minha vida. Tenho uma autoestima frágil, sonho em construir uma família, mas, por exemplo, só de pensar em sexo, eu sinto ânsia. Qual é o parecer? Tem solução? Reivli. Solução é uma palavra grande quando a gente fala de processos terapêuticos, né? Solução em terapia, seja psicanalítica ou de qualquer outra escola, significa aprender a lidar com a falta. Tanto é que nós não usamos a palavra cura. Nós fazemos de fato a alta, o indivíduo não precisa vir mais com frequência, mas solução é uma coisa que a gente vai chamar de relativa. Primeiro, faltam dados, como sempre. Eu não sei a natureza do abuso, se foi um abuso com agressão e total invasão física, no sentido da criança sofrer quando sofria o abuso, ou se era o abuso indireto em que a criança era induzida, seduzida e a partir disso acontecia o coito, e se veio a termo esse tipo de abuso, ou se era realmente mais o toque na área genital, ou se de fato houve a relação em si. Então há muitos dados que nos faltam aí, mas ele fala de uma forma que nos leva a pensar, talvez, no abuso agressivo. Por que eu quero e pretendo fazer essa diferença? Porque o abuso com agressão é o que gera uma lesão do ponto de vista mais óbvio. O abuso é físico e psíquico, que são igualmente... Aliás, o psíquico é mais grave ainda. Mas quando acontece o abuso a partir de uma sedução, e a criança não sabe o que está acontecendo, e este adulto, então, invade o seu corpinho, mas ele foi um abuso assessorado por carícias. O que acontece nesse abuso? Essa criança aprende a ter prazer mesmo no abuso.
Só que quando ela descobre o que é o sexo em si, já na adolescência, e isso veio de uma figura próxima, um pai, o avô, a mãe, a avó, quem quer que seja, então é que vem o dado do espúrio, do nojo, da rejeição por conta do incesto, né? Então, são dados importantes para entendermos esse caso, esse contexto histórico, essa perspectiva histórica. Há uma coisa muito bacana no enredo dele, no relato dele, que é a consciência. Ele sabe que as mazelas que ele tem e que expressa no cotidiano, que dificultam as relações, advêm dessa história. Primeiro, não sabemos de novo quem é o abusador, mas ele fala de um pai alcoólatra, portanto omisso, esse pai que não deixou essa pessoa se sentir cuidada e protegida, e ele ficou à deriva e qualquer um veio e invadiu os seus limites, né? É uma sensação de não ser ninguém. Qualquer um chega e o toma dele mesmo, né? Ele também não disse quem foi o abusador, não, né? Não Se disse. É alguém da família ou um estranho. Se é homem ou mulher, mas deve ser mais homem. Então, ele tem essa noção. A primeira coisa boa é a consciência, mas a consciência não é suficiente para elucidar o fato. Segunda coisa importante, ele tem uma motivação maravilhosa para sair ele quer resolver a questão. E grande parte do êxito dos processos terapêuticos se dá muito mais pela motivação do cliente do que necessariamente pela boa e excelente técnica do terapeuta. E, acima de tudo, ele tem Deus, né, amiga? É. A possibilidade dele ser exitoso na resolução, como ele mesmo diz, dessa situação é altíssima, porque ele faz buscas inteligentes. Falta buscar, de fato, essa terapia, porque ele avançou bem, ele diz, né? Já avançou bem em algumas das mazelas, mas outras, lembra da casca da cebola, que eu referi aqui no outro programa? Essa casca ainda está, vamos dizer que ele tenha descido até a segunda, terceira, mas o núcleo está imexível. Há uma coisa que acontece com o ser abusado, e nesse contexto, pai alcoólatra, omisso, não presente ou agressivo também, que é guardar uma tremenda raiva. E essa raiva está fazendo com que ele não acesse as relações, eu diria. Ele tem raiva desse abusador e ele precisa trabalhar essa raiva. E como é que se trabalha uma raiva? É falando da raiva, é falando de tudo que essa raiva significa, inclusive o desejo de retaliação. A isso nós chamamos de repetir a cena, para então rememorá-la e elaborar o conflito que está lá escondidinho no núcleo da cebola. Se ele tiver, no entanto, medo de encontrar-se com essa raiva, porque às vezes o medo de acessar o conflito, de entrar em contato com essa coisa estranha que não tem explicação, essa é a palavra, é o medo de se desintegrar. Tudo que nós fazemos é para preservar a nossa integridade, sobretudo egóica ou psíquica, né? Você vai morrendo de fome, com sede, você corre à busca de algo que sacia a necessidade, porque a ausência daquilo dá a sensação que você vai perecer. É o desprazer, contrário do prazer, que sinaliza vida. Então, acontece isso aí. Muitos não acessam esse núcleo com medo de entrar em contato com coisas, inclusive, que estão muito reprimidas. Quer ver uma delas? E se ele se identificou com o abusador? E se ele sentiu prazer, agora ele tem raiva dele também e culpa por ter prazer numa coisa tão espúria. E é bom repetir, né? Não é um prazer, porque eu lembro de já ter recebido uma queixa de dizer assim, que absurdo dizer que eu senti prazer, porque ela não tem compreensão do que foi prazer naquele momento. Hoje, porque o que grita hoje é a raiva, é o nojo, mas você está se referindo a quando lá ela estava, se houve carícias, né? Como você bem disse, se houve uma sedução, uma criança, né, que não tem total compreensão do que está acontecendo, em alguma situação, sim, nesse sentido que você diz, ela pode ter sentido. Sim, e você lembra quando nós falamos que o afeto, às vezes, a falta do afeto, que é carência do inglês, né, care, cuidado, por isso carência. Então, se você observar o afeto que a criança sente na hora que ela está sendo tocada, acariciada, para então o indivíduo chegar na zona genital e mesmo que ele acaricie a área genital, ela vai experimentar prazer até que o abuso aconteça, ou acontece, né? Aí, depois é que ele vai entender aquilo. Se a cena foi essa, então é muito natural que ele tenha sentido o prazer da carícia, do toque, não necessariamente do ato, porque como criança, né, é muito invasivo. Diferente do abuso com a agressão direta. Aí a tendência, a raiva ser mais clara, porque ele experimentou mais dor do que de fato o toque.
a carícia, experimentou a dor. Eu recebi ontem o relato de uma mulher dizendo que ela lembra de quando ela foi abusada por um amigo do pai. O pai estava no quintal e ela descreve o que o pai fazia, ele estava capinando e aí aquele homem a atraiu para dentro de casa dizendo ter brinquedos para ela. E então ele abusou agressivamente dela com chantagem. Olha, você não pode dizer, seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer, enfim. E ela descrevia a cena de voltar para casa naquele dia, a mãe a leva para o banho e então ela sente muita dor e ela não pode dizer e ela não descreve nenhum tipo de prazer. A não ser aquele momento em que ela achou que ia receber um brinquedo e foi abusada. Foi agressivo para ela. Agressivo. Não houve carícia, houve ameaça e houve a invasão. E então ela lembra da dor, de quando ela foi tomar banho, ela não deixava a mãe tocar, ela morria de medo daquele homem. Agressão. É só para você entender que quando a gente fala abuso, eu fui abusada, eu não senti prazer. Pode ter sido esse tipo de abuso, ou pode não lembrar que houve um toque, que houve um afago, que houve uma conquista do abusador. E que não é em si, portanto, o prazer do ponto de vista sexual genital. Perfeito. É o prazer sexual do toque, né? Do estímulo dessa libido, que é essa energia boa para a vida, né? Então, mas aqui, o relato me leva a crer que foi do tipo mais agressivo. E também o tipo de comportamentos ou as coisas acontecidas durante, porque ele tem ânsia. Ele diz que quando pensa em sexo, ele sente ânsia. Então há uma coisa espúria mesmo, é nojo, né? Nojo da coisa. O que me leva a hipotetizar, de fato, uma grande violência. Então, eu diria que sozinho será difícil, porque no grego, abuso e trauma, ou seja, o abuso é estudado na psicanálise como um trauma. E trauma no grego significa um dano que vem de fora, com repercussões e feridas contínuas. Portanto, é um dano quase que constante. Ele fica ali, ele se perpetua. Então não foi um abuso lá na infância, ele começou, mas ele traz resultados até hoje, está ferindo até hoje. Então ele continua abusando de mim. Imagine o que é uma criança, por exemplo, o episódio que você traz da mocinha, da menina que é ameaçada. Então, de repente, ela pensa, eu não sou nada nem ninguém, né? O que quiserem fazer comigo, vão fazer. Então, é uma espécie de uma semi-desintegração do ego, da psique, da estrutura, dos alicerces psíquicos, né? Qualquer pessoa chega e toma conta desse corpo. Sabe que tem uma outra moça que também relata uma situação de abuso com agressão também, havia ameaça e etc. Ela diz sentir raiva e se sente culpada com a seguinte questão: por que eu não gritei? Por que eu não pedi ajuda? Por que eu acreditei nele? O que pode estar aqui também. Embora ele não refira culpa, mas a criança, depois que tem noção disso, quer dizer, já adulta, por que eu não me movimentei? Olha, ela não se movimentou porque ela não tinha repertório para se movimentar. O homem é o que ele pensa, e eu só penso o que eu tenho aprendido. Se eu não aprendi que eu podia recorrer de fato, que era impossível ele matar meu pai, que se eu dissesse a polícia poderia, eu teria feito. O pecado só é pecado quando a gente conhece a lei, né, amiga? Então, não adianta se cobrar disso, porque a outra coisa é que o trauma impede o raciocínio lógico. Impede. É por isso que se chama trauma. Em psicanálise, trauma significa um excesso de excitações mentais. O que é excitação mental em psicanálise? Significa que o seu cérebro foi inundado de pensamentos diversos e sentimentos diversos, impulsos diversos ao mesmo tempo. E a sua camada protetora não deu conta. O que é essa camada protetora? Suas funções mentais, capacidade de processar isso. Ah, isso aqui é feio, isso aqui eu posso, eu vou gritar, não vou, eu vou correr, eu vou chamar ali. Não consigo raciocinar. E depois que passa, eu não consigo explicar isso. O cérebro é como se ele tivesse uma pane. Trauma é isso. E ela é tão séria que se você lembrar da cena, anos depois, você vivencia no corpo as mesmas coisas da situação quando ocorrendo. Tão forte que é um trauma. Ou seja, você percebe a palavra? O trauma significa a incapacidade de elaborar tudo o que aconteceu naquela cena. Então, ela fica em mim. Ela agora está inscrita em mim. Ela passa a ser eu. Meus movimentos estão travados por conta dessa cena.
É o que ele diz aqui, eu quero casar, mas eu não sei se eu vou dar conta. Fui infeliz em algumas abordagens, as meninas não foram receptivas, e aí ele já começa a associar que é porque ele foi violentado, não é que foi violentado, mas ele não sabe ser homem, por exemplo. Há tanta coisa em jogo aqui. Você percebe como esse processo terapêutico é rico? É uma coisa assim magnânima, ele deveria buscar ajuda. E de preferência buscar ajuda num psicólogo de figura masculina. Porque o pai foi alcoólatra. É um pai não cuidador, não fez a função paterna de holding, de acolhimento, de cuidado, de segurança para a criança. Provavelmente ele é abusado por um homem. Não sei por que isso está, a minha intuição é um homem aqui, tá? E a terapia como uma figura masculina seria bem resolvida. Eu vou perguntar para te dar a oportunidade, mais uma vez, ser clara para que você compreenda. Não tem como processar esse sofrimento sem voltar a este sofrimento, sem relatar outras vezes esse sentimento. Não tem, porque me recordo que um desses casos que eu citei agora há pouco, uma das meninas diz assim, minha terapeuta pediu que eu fizesse um exercício. Fazer uma carta como se eu estivesse escrevendo ao meu abusador e dizendo para ele tudo o que eu sentia. E ela diz, eu senti tanta raiva, tanto ódio, eu rasguei aquilo e aquilo eu não quero fazer. Ou seja, essa abordagem terapêutica para ela não serviu. Mas o que ela diz, eu não quero falar disso, eu não quero tocar nisso, eu quero passar a minha vida adiante. É possível? Observe, né? Nós dissemos que o trauma constituiu agora esse sujeito. Então eu tenho que limpar isso aqui. Não há como limpar sem mexer, não é? Quando você vai limpar a casa, você não tira os móveis do lugar? Exato. A casa está arrumadinha, aparentemente, cheia de pó em todo lugar, teia de aranha e coisas que o valham. Aí você tira as coisas do lugar para limpar. Mas a nossa psique é a mesma coisa. Sem mexer no assunto, só se ela pedir de fato um milagre a Deus. Mas se há recursos, por que não os busca? Ela vai reviver esse momento difícil com uma pessoa que sabe cuidar desse momento. Ela não vai se desintegrar. Não vai. Que o medo é esse, né? A coisa é tão grande que a sensação do reviver é não conseguir, é regredir, portanto, para a condição de criança. É isso que é o grande medo do reviver, do rememorar, para então elaborar isso aí. E o ódio também, porque o ódio, ele é poderoso, muito. Tão poderoso que ele também por vezes é libertador, no sentido assim, se eu viver esse ódio, pelo menos vou jogar fora, mas ele também trava, né? Ele trava. Porque, ela é cristã, eu não posso sentir ódio, mas eu posso esquecer. Aí eu vou deixar para o próximo bloco a seguinte questão, ligada a isso e outras coisas que você queira, claro, somar. Mas vou deixar. Foi dito a ela, você precisa perdoar, você tem que perdoar. Como fazer? Fica aí, até já. Isso é muito importante. Então, nós estamos aqui hoje, de novo com você, com aquela vontade imensa de que seja uma oportunidade muito especial de aprendermos, crescermos, revermos questões que estão às vezes incomodando, mas a gente deixa naquela expressão que sempre usamos, né? Embaixo do tapete, especialmente estamos tocando no abuso que inflama a vida de tantas pessoas. A minha convidada, Heivli Melo, nos ajudando a pensar, a ampliar a ideia sobre abuso, do ponto de vista de seguir a direção não diria da cura, né? Não dá para dizer cura, mas dá para dizer... Da liberação, do lidar com essa falta, né? De uma maneira mais assertiva. Isso. Então, essa é a ideia, mais assertiva, porque nós podemos dizer, procure uma terapia, e é preciso, procure um profissional, mas se nós te ajudarmos daqui, nós entendemos, né, que se nós te ajudarmos daqui a já ir em busca disto, com alguma coisa encaminhada no seu coração, nós confiamos que você vai estar dentro daquele percentual de pessoas que conseguem sobreviver a isso. 1/3 dos abusados, né? 1/3. Porque normalmente a estatística diz que grande parte vai para a promiscuidade ou para total abstinência. Não quer saber de sexo. Mas 1/3 se libera. O que foi para um campo ou para outro? Por exemplo, total abstinência.
destes também ainda pode se resgatar. Sim. Porque aí ele está dizendo assim, tá vendo, eu sou desse grupo. Por mim não tem, mas pode sair desse campo e vir para aquele terço de pessoas que conseguiram sobreviver à dor. Aí eu lancei a questão no bloco anterior. Foi dito e a uma pessoa especificamente, mas a tantos de nós, quem não ouviu ainda. Você precisa perdoar o abusador. Como que o perdão ajuda a esvaziar essa dor? Pois é, as pessoas que estão dizendo você tem que perdoar, estão dizendo que ela tem que parar de odiar, sim ou não? É. E se eu lhe disser que a raiva e o ódio dela estão a serviço de mantê-la inteira? Eles não são algozes. Não. Eles são protetores. Ainda é o que gera nele o sentido de dignidade. Então, essa raiva tem uma função, neste momento, constitutiva. Ela é produtiva, mas ela também trava, ao mesmo tempo que ela é um mecanismo de deixar esse indivíduo inteiro, ou pelo menos vivo, vamos chamar inteiro não, né? Que ele já está parcial. Tá. Mas ela também trava os outros sentimentos. O nosso cérebro é assim, ele funciona com a emoção de cada vez. O tumulto é que vem do trauma, né? Então, esse intimar o outro a perdoar, se ele entender a dinâmica interna e psíquica que está acontecendo nessa pessoa, é obrigá-la a sancionar, quer dizer, a liberar esse cara, essa figura, esse sujeito, essa pessoa, pode ser uma mulher também, que violentou essa alma, né? Então, o que é possível no perdão? Depois que ele entender esse informante interno principal, que é a raiva, porque essa raiva que a gente responde logicamente, é óbvio que ele tem que ter raiva, ele foi violentado sim, mas não é isso só. Tem um significado que é só da pessoa, como ela interpretou a cena. Que sentido e significado ela deu àquela cena. É isso que nós precisamos acessar. Para, a partir disso, ele formar novos nexos e novas lógicas. E então, usar um termo dos católicos, exorcizar esse espírito mau. Antes disso, perdoar é apenas uma demanda de fora e que diz, você não tem o direito de novo, eu estou te violentando, sim, de sentir o que você sente. Você não tem direito de ter medo, de ter raiva, de ter tristeza e nada. Perdoe, pronto. Não, é outra violência, essa é psíquica. Então, é preciso entender... E espiritual, né? Porque aí vem a peso do espiritual, vou para o inferno, porque eu não perdoei. Aí eu perdoo, mas me vingo de alguma forma, em mim mesma, pessoas ao meu redor, eu retenho o afeto, eu não quero me fazer trocas, eu não quero ser cúmplice de nada no sentido das relações, eu tiro mais, acho que eu tenho direitos, o outro que perca. Tantas coisas podem resultar disso por eu não resolver esses significados, esses sentidos. Aí tem raiva de alguém que não estava para cuidar, né? Essa raiva desse caso, por exemplo. Por que alguém não me cuidou? Por que alguém não me acudiu? Por que alguém não viu? Por que eu não gritei? Tantas coisas estão incluídas nessa raiva. É esse bolo de coisas que precisa ser destrinchado, tá certo? Como Jack o Estripador, em partes. Para poder ele se liberar. E normalmente isso acontece numa técnica, numa estratégia terapêutica, em que a gente estimula essa pessoa a entrar em contato com essa raiva. E há várias formas. Certa ocasião eu atendi uma criança, 7 anos de idade, que tinha acabado de ser violentada por um homem de 54. Ela era uma exímia aluna. Sabe esses alunos, essas crianças que o professor tem prazer, porque ela avança, ela vai à frente do que você ensina. Imagine que essa criança regrediu a um ponto de não saber mais ler nem escrever. E aí, nas sessões que foram acontecendo, lembro que toda vez que ela chegava, ela só aceitava ser atendida se estivesse no colo da mãe. Então, eu tinha que atendê-la com a mãe junto, né? Depois de passar algumas sessões, eu disse a ela, vamos desenhar? Desenhe. Primeiro, eu a fiz lembrar características dele, que ela não lembrava também. Tudo era vazio, porque durante o estupro, ela só lembrava do bolso da camisa dele. Ela fixou o olhar no bolso como se fosse uma forma de dizer assim, não é comigo. E só lembrava do bolso. Então, nós fomos fazendo mecanismos em que ela pudesse ir lembrando coisas disso, flashes. Com várias estratégias, com jogos, com brincadeira, com caixa de areia. São muitos recursos que usamos, né? Até o dia que eu vi que era a hora que podíamos usar o brinquedo. Se agora nós vamos desenhar aquele homem que lhe fez mal. E você vai usar a cor que você quiser. Ela escolheu o preto como contorno, o vermelho como preenchimento. E ao redor eu deixei
imitação de faca, lápis com pontas que não quebram, bem pontiagudas, eu deixei borracha, eu deixei tinta, que ela pudesse apagar a figura. Me diga o que ela usou. O estilete. Ela foi em cima da minha mesinha e pegou o estilete. Ele nem estava disponível ali nos Não. que você estava na sua mesa. E ela já tinha visto. Foi na mesinha, pegou o estilete e estraçalhou o jornal a ponto de rasgar a mesinha todinha embaixo. Depois ela respirou aliviada, levantou-se e disse que queria ir ao banheiro. Que é o presente que dá o terapeuta, né? A liberação de tudo. Sim. Então, se não exorcizar essa raiva, usando esse termo, isso retém o indivíduo, o sujeita. Eu lembro que pouco tempo depois os pais tiveram que se mudar da cidade, ela voltou a estudar, eu a encontrei depois já com 17 anos, uma mocinha, mas ainda com muitas dificuldades. Por exemplo, ela namorava, ia muito bem no namoro, mas se falasse em casamento ou se o rapaz sinalizasse intimidade, a coisa ainda se apresentava. Mas aos pouquinhos a mãe disse que ela estava evoluindo. Ou seja, o fato, inclusive, de conseguir tirar aquilo naquele momento ainda não é a liberação em si. Ainda precisa um tempo de maturação dessa nova construção mental. Entender esse processo. Matei esse sujeito desgraçado, ele não existe mais em mim. Entendeu? É como se fosse assim. A gente chama isso de simbolizar. Simbolizar o extermínio daquele mal. Ela não mata de fato, mas ela representa essa aniquilação desse sujeito, dessa maldade. Representa simbolicamente. Mas ela precisa reaprender de alguma maneira. Não foi, como você disse, né? Ela não... ali esvaziou, ficou tudo ok. Ai, que bom. E agora ela vê o sexo como um negócio legal, relacionar, beleza. Não, vai precisar passar por momentos de aprendizagem ainda. Inclusive da afetividade e da sexualidade. É como se tivéssemos que reconstruir ela, né? Entender o que é o novo nexo e a nova lógica. Tipo, aquele homem fez mal a mim. Não são todos os homens que fazem mal. E isso é um novo nexo, tá? É uma nova lógica. Internalizando isso, isso agora vai influenciar o modus operandi da pessoa. Então, ela começa a olhar para o homem, a desejar o homem, sentir o estímulo, o apetite sexual voltar e querer o coito. É um processo, percebe? Por isso que o nome é processo. Nunca é uma entrevista terapêutica, nunca. Então, do meu ponto de vista, com minhas experiências, respondendo finalmente sua pergunta, Darleide, do perdão. Eu não vejo condição de perdoar assim, simplesmente, por ser uma demanda espiritual. Perdoe ou você vai para o inferno. Eu vejo, de fato, a necessidade de repetir, rememorar e elaborar esse abuso, esse estupro terrível. Para o nosso jovem aqui, 25 anos, tempo de sobra para construir a vida. E uma daquelas meninas que eu citei, quando uma delas relata que esse chamado ao perdão foi durante uma semana de oração que estava sendo feita e o pregador, né, dentro da palavra, no ensino, a respeito de perdão. E ela teve, naquele período de oração, aqueles dias, ela teve a sensação de ter perdoado. Quando ela voltou para casa, ela orou a respeito, ela tentou escrever a respeito e tal, chorou, mas ela teve a sensação de perdão. Tempos depois, não muito tempo depois, ela descobriu que não havia sanado aquela dor. Pode ter sido porque essa sensação foi realmente apenas uma sensação, pode ter sido porque pode ter havido uma parcial maneira de perdoar, um parcial perdão, e o que acontece é que ela não entendeu que não se faz assim, que não desaparece assim. Será que pode ter sido uma frustração? Mas como assim? Eu perdoei e não desapareceu? Pode? Pode. Eu vou voltar para aquela nossa metáfora da casca da cebola. Vamos dizer que durante o período da semana de oração, pelas falas que ela processou do pregador, ele tenha, de alguma forma, tocado em algumas das camadas. E aí, o perdão veio para essas camadas. Para essas camadas. E aí deu um pequeno alívio. Lembra daquele primeiro caso que você leu, que dizia assim... Eu acho que não foi nesse programa, foi no programa anterior que nós estivemos aqui, que a pessoa dizia que estava indo ao psicólogo, mas não percebia a mudança. Isso. Pois é, as mudanças são sempre pequenas. Ele é que nos relata coisinhas pequenas e nós que estamos observando essa pessoa, notamos de fato que está havendo uma mudança.
à semelhança dos fisioterapeutas que dizem que as pessoas que estão fazendo regime para emagrecimento não percebem que perderam os 4 primeiros quilos porque o cérebro não registra o emagrecimento. Assim ela é como se ela tivesse acessado, isso é uma hipótese, né? Algumas camadas e deu um pequeno alívio e ela associou isso a perdão, mas as outras camadas vieram à tona. Na Gestalt a gente diz que outra figurinha que estava no fundo subiu. As primeiras figuras que estavam aqui foram sanadas, aí uma nova subiu. Aí voltou quem? O sintoma que não foi tratado, que é o sentimento, o afeto ligado ao trauma. Ela voltou a sentir raiva. Mas não significa que ela continua no ponto inicial. Ela provavelmente andou, está um processo em andamento. Se essas camadas, de fato, se essa sensação forem por conta dessas camadinhas acessadas, eu diria que ela não está no mesmo ponto. Se foi apenas um grande momento emocional, eu diria que está no mesmo ponto. Vou te falar como é que isso acontece. Você está num treinamento sobre motivação e o palestrante apresenta muitas coisas sobre motivação e você sai dali, agora eu vou fazer. Quando você entra em casa e vê assim, eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer aquilo, não sei o que lá. E o dia a dia vai tomando você e você perdeu tudo de vista. Mas na hora você sentiu uma emoção tão grande, ou palestrantes que fazem a plateia chorar. Todo mundo se comove. Daqui a pouco estão contando a história e rindo. Não houve nada naquela comoção, nada. Foi apenas um momento que as emoções foram mobilizadas, mas elas não foram associadas a um entendimento intelectual, a um conceito, a um pensamento, a algo acontecido. Não. Abraçamos a árvore, todos vamos chorar com a natureza. Pode ter sido também, ela teve um súbito assim, desejo, vamos dizer, e associou isso a perdão. Eu quero me livrar disso e associou isso ao perdão. Então também posso trabalhar com essa hipótese. O certo é tocar nesse núcleo, Darleide, é botar isso na mesa. Esse peixe está podre, não dá mais para partir. Ele tem que ser limpo, sabe como é que é? E para ser limpo, eu tenho que sentir esse fedor. Está fedido isso. Algo mais que você queira acrescentar à questão abuso? Não por nessa... enquanto, por enquanto. Creio que ficamos Obrigada, assim. viu? Querida, é um prazer. Tem mais uma questão aqui. Mas eu só fecharia isso. Sim. Vou pedir a esse amigo para buscar uma ajuda. E de preferência um terapeuta masculino. Tá. E no caso das meninas? Você diz isso no caso dele porque tem a presença de um pai alcoólatra, etc, etc. As meninas as meninas foram abusadas por homens, os casos que eu não li, mas eu citei aqui, abusadas por homens, diferentes idades, mas ainda crianças. Tem a ver ser homem ou mulher? Como saber? Não, a habilidade terapêutica e a transferência que a pessoa em questão, a gente, o cliente, o paciente, vai fazer com esse terapeuta e o quanto de confiança que vai se gerar nessa relação é que vai determinar o sucesso, tá? Sim. Desse processo terapêutico. Então, não necessariamente. Agora, nesse caso, por ser esse pai que não existiu, parece, e é alcoólatra, então, entrar em contato já com o terapeuta homem, a transferência para um homem, eu acho que ajuda a elucidar o quadro de uma forma mais rápida. Entendi. Tá. E como ele é cristão, talvez fosse interessante os nossos amigos aqui muito bons, como o Dr. Belisário, o Augusto César Maia, são pessoas que podem ser de grande ajuda nesse caso. E ele já conta, né, algumas vitórias, diz que já muita coisa mudou, muita coisa foi boa, e enfim. Uma situação também que eu relatei no caso dessa menina referente ao perdão, e o que é a técnica de escrever? E o que é a técnica de falar com uma cadeira vazia? O que é essa técnica, o indivíduo só com... E como fazer isso só? É mais difícil do que ter um terapeuta intermediando ou é possível dependendo do indivíduo? Muito boa pergunta, muito inteligente. Isso é de pessoa a pessoa mesmo. Há técnicas que funcionam para um, que não funcionam para outro na mesma situação. Então, é a mesma história do remédio. O remédio pode ser bom para um, ser um veneno para outro, assim como relações humanas. Verdade. Você pode amar uma pessoa que eu odeio e vice-versa, né? Ela é remédio para você, para mim ela é veneno. Assim são as técnicas e as abordagens terapêuticas, as várias escolas. Funcionam com uma dada situação e uma dada pessoa não funciona com outra. Então, é preciso muito ter em mente esse histórico e essa pessoa com que
resulta melhor as suas situações. Agora, por que a cadeira vazia ou a escrita podem ser funcionais, independente de se com todo mundo funciona? Pensar na estratégia pela estratégia é que é uma forma de fazer essa pessoa reviver o episódio. Então, a gente representa a cadeira vazia, na realidade não está vazia. Quem que está nela? Quem é o indivíduo que está sentado nela? O agressor. O agressor. Então, é como se ela estivesse olhando para ele, dizendo tudo o que ela não pôde dizer. E hoje, o que ela gostaria de fazer com ele. E se pudesse, o que faria. Então, admitir que quer matá-lo é extremamente saudável. Ei, pessoal, isso não é matar. Isso é admitir que gostaria de. Viu? Porque a raiva não é isso dele. Claro. Eu quero destruir essa pessoa que me destruiu. Intervalo sem tabus, já volta. Nós queremos você aqui conosco. Tão bom, tão terapêutico, tão interessante, profundo, honesto e com muito amor. Sobretudo com muito amor por você, sua história, como se fosse eu no seu lugar, como se fosse a Heivli no seu lugar. Mas nesse momento, né, de um jeito muito carinhoso, queremos chamar você para a esperança. Tenha esperança. Ah, é bonito. Até já. Muito verdadeiro. Vamos que vamos, o nosso Sem Tabus. Fica ligado com a gente, acorda, se anima, mas eu sei que tem gente aí que nem piscou, grudou e ficou. Opa, né? Tomara, hein? Pô, tenho certeza. Porque primeiro ele se interessa por ter a ver com a sua própria história, por querer aprender, por querer saber mais sobre esse universo que é tão misterioso, o universo das emoções, né? Dos sentimentos, dos traumas. E, enfim, agora vamos trazer outras perguntas que vocês aí mandaram para nós. Vem uma moça dizer o seguinte: gostaria de saber se é errado os pais ficarem nus perto dos filhos. Tenho um trauma, considero um trauma muito grande sobre isso. Até hoje, não consigo ficar, por exemplo, nua na frente do meu marido, por conta da exposição dos meus pais, do que fizeram comigo até a fase da pré-adolescência. Não consigo ficar nua, por exemplo, com meu esposo. Fazíamos sexos semi-vestidos. Ela diz fazíamos. Não sei se deixou de fazer ou se já aprendeu a se despir. No início, ele até entendia. Achava que era vergonha de recém-casada, mas confesso que ainda temos crise, ele tem cobrado. Então, esse fazíamos não entendi, mas temos 3 anos de casados. Não consigo, o que eu faço? Tem a ver o ocorrido lá na infância, até a pré-adolescência, quando os pais andavam livremente, sem roupa pela casa? O simples fato da nudez dos pais e os filhos não é problema. Aqui me parece haver um cenário um pouquinho mais complicado, para ver o que ela chama de trauma. Já explicamos nesse programa que vem a ser o trauma, né? Então, ela me deixa uma sombra grande. Como eu adoraria fazer perguntas. Pois é. Vamos fazer algumas hipóteses, né? Sem intenção ou sem a pretensão de esgotar o assunto. A nudez dos pais, de uma forma natural, todo mundo tomando banho junto, depois vai para o quarto trocando de roupa, o filho entra, ou vice-versa. Se ela é tratada dessa forma, é natural para a família. Conheço algumas amigas próximas que sempre fizeram isso e os filhos estão muito saudáveis sexualmente, já casados, inclusive. Agora, por volta dos 6, 7 anos de idade, está nascendo na criança o que nós chamamos do senso do pudor, porque ela agora tem uma censura chamada superego, que agora diz claramente para ela o que é certo e o que é errado. Por isso ela já começa a não gostar muito de estar despida ou tomar banho na frente dos pais ou dos irmãos, ou trocar de roupa na frente de alguém. Se ela é uma menina que toca piano e alguém assim, vem tocar para as visitas, ela já sente vergonha, entendeu? Porque esse senso crítico se instalou em torno de 6, 7 anos de idade. Para ver isso que ela está chamando, gerou um trauma e eu não consigo fazer sexo se não for semi-vestida, quase no tempo da vovó com buraco no lençol, é quase o que está faltando, não né? É? Então, a sensação que eu tenho é que algo mais pode ter acontecido da ordem do indecente ou do invasivo. Porque você sabe que os abusos, como nós já falamos, elas não são só físicos, mais sérios que todos, mais difíceis e mais dolorosos são os psíquicos. Mas eu vou falar de abuso agora sobre outra ordem, né? Sobre outra, como dizem os jovens, sobre outra vibe. Licença poética aqui, licença dos meninos, né? Olha só, é preciso que alguma coisa tenha acontecido nesse movimento de nudez numa dada situação ou várias situações, tipo, alguém fazer brincadeiras jocosas com a área genital,
ou comparações, ou apelidinhos pejorativos, ou até olhares indecentes. Para acontecer dessa ordem, algo mais tem aqui, né? Eu ainda me arrisco a uma outra hipótese. Quando a menina está resolvendo, a criança está resolvendo o seu Édipo, a menina com o pai, o amor por esse pai, e o menino com a mãe. Então, observar o corpo oposto e as diferenças também geram desejo. Por exemplo, a coisa que mais Freud estudou é que as mulheres desejavam o pênis do homem porque sempre representa o poder fazer filhos e tudo mais, né? Então, ao ver esse corpo, a criança pode ter desejado ter aquilo e confundiu em desejar ter o sexo. E por isso agora ela cobre esse corpo que ela não quer que se descubra, que esconde o quê? Um desejo inconsciente. Então, isso é uma coisa psicanalítica ou psicológica profunda para eu poder pensar com respostas simples. Porque a nudez pela nudez dos pais com os filhos, de uma forma natural, é de nenhum problema. Era para ela considerar até uma coisa tranquila, Tranquila. Né? Óbvio. Eu estou acostumado. Para mim, tirar roupa de boa, tranquilo. Meus pais dentro de casa, nos limites da nossa convivência, tudo bem. Então, faz total sentido que você... Então, eu preciso pensar numa situação, a gente chama de fenômeno traumático, que pode ter sido de fora para dentro, dessas figuras grandes, pais ou irmãos com ela, ou de dentro para fora. Qual é o traumático de dentro para fora? É esse desejar o corpo do pai, por exemplo, ou o corpo do irmão. Sem que ela tenha a menor noção disso. De sexo. Porque isso é do inconsciente, né? Não causaria todo esse encobrimento, né? Ela está encobrindo o quê, né, Darleide? O quê? Então, me faz pensar nessas hipóteses. E pode ser também de uma sensibilidade altíssima dela, assim, da natureza dela? Poderia ser? De ela assim, meus pais nus, mas como ela tomaria consciência de nudez certo ou errado, né? Parabéns! Só a partir da interdição educacional. Você não é psicanalista porque não quer. Darei atenção a isto. I hope so. Let's be partners. Olha só. A interdição educacional, na medida em que ela foi crescendo, é como se a mãe ou o pai ou alguém dissesse assim, ok, a gente toma banho nu, mas não fica nu na frente de ninguém não, tá certo até aí. Agora, filho, olha, não toca aqui, não faz isso, sexo é isso, sexo é aquilo, quando você for com seu marido, cuidado com isso. Aí vem toda aquela moral repressora que depois, associada à nudez, pode gerar na relação com o outro todo esse pudor ainda, né? Você pode ver que é um pudor que se gera nesse período e ela associa a nudez. E ela fala, aí aconteceu uma coisa e dali eu fiquei traumatizada. Então, aconteceu algo. Não existe trauma sem ocorrido? Não, de maneira alguma. Exceto isso que eu falei, né? Sim. Como eu escondo as coisas de mim mesma, os desejos que são reprimidos. Porque a mãe deseja, o filho deseja a mãe, a menina deseja o pai. Por isso aquele grude, não quer ir, fica enciumado e se a mãe senta junto, ela expulsa. Não é um fato, você é filha de a mãe de uma menina sabe disso. E ontem, especialmente, eu recebi um pedido de ajuda de uma moça dizendo assim, me divorciei e tal, e hoje a filha tem 5 anos de idade. Aí ela começou a namorar. A menina está enciumadíssima. Ela, como é que eu faço? Que bom que essa menina tem ciúme da mãe, né? Tem afeto ali. É isso aí. Essa colinha, né? Essa mãe é minha. Aí tem todos os medos do que vai ser essa relação. Se ela vai perder o lugar narcísico que ela tem junto à mãe. O lugar narcísico é Sua Majestade, a filhinha. É claro que você estava dizendo antes que a menina, a figura masculina e vice-versa. Nesse tem a menina, que aí é exatamente quando você diz que não dá para fechar cada conta matematicamente. Porque, né, nem na lógica médica de causa e efeito linear, porque é multifatorial, sempre. Mas, de qualquer forma, eu sinto que o programa Sem Tabus é extremamente elucidativo. É muito válido. Que bom, muito bom. Então, vamos seguindo? Vamos. Próxima. Agora, vem uma queixa lá de Angola. Um beijo para os amigos angolanos que ficam até mais tarde. No dia seguinte, bem cedo. Não perdem a oportunidade de ficar aqui com a gente. Estive lá há uns 2 anos e, assim, eu senti esse carinho de verdade. Um beijo muito especial para vocês.
E quem escreve é uma angolana, casada há 2 anos e meio. Faz 7 meses perdi o meu bebê. Até hoje já não sei o que fazer. Fiquei perdida diante dessa situação. Desde então, meu marido só faz sexo comigo para tentar outro filho. E, entre outros momentos, me trata como uma estranha. Para fazer filho. É como se eu só servisse para ser mãe. Já fiz tratamento, mas eu não consegui engravidar. Por favor, me ajudem, meu marido fala mal de mim, inclusive para as pessoas de fora. Ele diz assim, ela diz, para todo o bairro, alegando que sou incapaz de fazer o básico. E sabe que eu vi isso de perto? Tem muito disso assim, Daleide, mas olha, eu não posso ter filho e meu marido me cobra, ele tem que ter filho. Realmente é meio que cultural ali. Não serve para fazer o básico, então não serve para ser mulher. E o que eles chamam de básico? Ser mãe. Muito bem. Então, olha aí. Lembra do que nós dissemos? Toda relação sexual é uma relação entre duas pessoas e suas histórias. Uhum. E nessa história, o contexto cultural é a mesma coisa. Então, nós temos aqui, provavelmente, um significado antropológico. O que é que nessa cultura angolana significa ser pai e mãe? Qual é que a antropologia estuda o significado. Aqui, piscar o olho, pode ser que eu esteja com cisco ou esteja flertando alguém, né? Ou, tipo assim, cala a boca, eu vou fazer uma mentira. Agora lá, o que é que significa uma piscada de olho, né? Cada cultura com seu significado, estudo antropológico. Então, essa criança aí, pelo jeito, vamos direto ao ponto da cultura? Vamos. Para a gente ganhar tempo. Vinha com uma representação simbólica, ela tem uma função narcísica danada. Parece que ela representa a virilidade do pai e a fertilidade da mãe. Eu me lembro que, certa ocasião, conversando com os angolanos lá do NASP, com quem passamos o Natal juntos, e como você, eu também gosto muito de estar com eles, a música deles é linda, né? E nós exploramos um pouco da cultura também. Me lembro de uma das pessoas que estava no grupo, que era da civilização Bantu, e me falou que na zona rural, principalmente, as mulheres são iniciadas no casamento rapidamente porque elas só serão pessoas dignas e de prestígio se casarem, a ponto do casamento ser mais importante do que o marido. A este ponto. Agora veja que coisa pesada. Também são responsáveis pelos proventos do agregado familiar. Então elas são também agricultoras. Agricultora, dona de casa, gestão da família e, sobretudo, tem que procriar. Para que os espíritos não tragam maldições sobre a família, essa mulher tem que procriar e muito. Portanto, elas são vistas, do ponto de vista antropológico, como campo vaginal para a fertilidade masculina. Então, você vê por que ela diz assim, eu agora estou estranha, ou seja, aos olhos dela, da relação com o marido, antes ela era mulher, objeto de desejo, tudo, agora ela é estranha. Por quê? Porque ela não tem identidade, nem privilégios, nem tem significado, nem dignidade para essa comunidade se ela não consegue engravidar e procriar. Há alta possibilidade de ser cultural, sim, porque em Bantu é assim. E outra, ela vai demonstrar sua capacidade como pessoa, maturidade pessoal e dignidade, já disse isso, quanto mais filhos ela tiver. Mas a mesma coisa acontece com o homem. Se esta mulher dele não procria, ele também não recebe as bênçãos dos espíritos dos ancestrais. Então, você vê o tamanho do peso cultural. Consequentemente, agora vamos para o ponto de vista psicológico. Você já ouviu falar de mulheres desejam um filho e não engravidam? Não tem nada de errado. O marido é bom fisiologicamente, ela também. Nada os impede de engravidar, ela não engravida. É um desejo. Aí passam alguns anos, então vamos adotar uma criança. Adota hoje, engravida amanhã. Eu estou pensando por que ela não consegue engravidar. Então, ao mesmo tempo que ela deseja tanto, parece que está havendo um bloqueio até no seu ciclo hormonal de liberar óvulos e eles serem fertilizados, porque o cara não para de tentar. A festa ali está contínua, mas ela está submetida a uma tensão emocional tão grande que ela não se libera. Então, ela está contendo, a sensação que eu tenho, se eu pudesse usar uma metáfora fisiológica, ela está contendo tudo, inclusive a liberação de óvulos, como se pudesse, porque o somático é forte. É muito forte. Quer dizer, a psique sobre o corpo, né? Como diz Joyce McDougall, o corpo é palco do cérebro. O que está acontecendo aqui, reverbera aqui. O medo, a tensão. E olha, espalha para a vizinhança. É coisa de comunidade mesmo, né? Não faz o básico. O básico é criar filhos.
O básico não é ser esposa, Não. o básico não é ser amorosa, o básico não é ser mulher. Então O ela básico não perdeu a existe. identidade. Mas não seria o contrário? Se ela... Por que ela está se prendendo? Se ela deseja tanto, não parece meio contraditório? Sim. O medo de não conseguir a consequência. Né? Então, eu não sei qual é o aspecto depois, se essas pessoas tendem a ser excluídas da comunidade ou ficar como ficavam os leprosos no tempo de Cristo, fora do arraial. O que é que acontece quando ela não consegue procriar? O que acontece com essa mulher? O que o bairro está dizendo dela? O que o bairro está pensando quando ela passa? Isso influencia, Totalmente. né, na identidade perda de dela. identidade. Ela não tem mais dignidade nem prestígio. Nem prestígio na Não. comunidade. Campo vaginal para a fecundidade. São reconhecidas pela capacidade de procriar. Uma mulher se torna uma pessoa, gente, se criar. E é muito difícil que qualquer coisa que digamos aqui alcance esse casal, alcance essa mulher, este homem, porque quem somos nós para influir sobre o peso da cultura, né? Muito bem. Eles nasceram nela, eles estão crescidos nela, eles vivem nela, ainda que eles cheguem a um autoconhecimento de dar uma nova roupagem a essa situação toda, mas e o olhar dos outros, eu consigo administrar? Então, veja, como diz o conhecereis a verdade, não é essa a palavra. Meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Se elas, vamos dizer que eles se convertessem aos valores de outra cultura. Esses valores agora seriam os determinantes do modus operandi deles. Então, eles se libertariam dessa exigência. E poderiam, sim, mas só nessas circunstâncias. Se são da cultura, mesmo fora do local, preservam os dados da cultura pela justificativa que tem que dar aos que ficam lá, eles chamam de sangue que vigora, porque perpetua a família, entendeu? O nome da família. Se não conseguirem se desvincular disso, é forte demais. Cultura é cultura, né? Então, fala para esse casal, se ela e ele estiverem assistindo, frente a isso. Eu diria, se é do seu interesse ser uma família feliz, escute a voz de Cristo sobre o que significa ser um homem e uma mulher, um pai e uma mãe, a capacidade de criar ou de não criar filhos. Não o que diz uma cultura, e sim a cultura cristocêntrica. Ela deve ser o nosso norte. Ela deve ser realmente o aio a nos conduzir na vida. Eu não tenho que ouvir, porque a cultura é determinada por ancestrais, pessoas muito idosas, altamente tradicionalistas, baseada em que valores? Coisas, inclusive, atípicas. Se não procriar, os ancestrais, os espíritos vão trazer maldição sobre toda a geração da família. Isso é verdadeiro na palavra de Deus? Seguramente não é. Eu diria, busque a verdade para se libertar. Porque isso aqui é uma coisa do homem, é criação do homem. É místico e mítico. Deus é claro, genuíno, intenso, verdadeiro, diz tudo o que a gente deve fazer para ser feliz. Não nos deixa com nada em aberto. A pergunta que eu faço a esse casal é: vocês querem ser felizes ou apenas cumprir dogmas e dados que dizem respeito a uma cultura, eu vou chamar alijada do processo global, muito retrógrada, e apenas satisfazer essas pessoas que vão cobrar nessa comunidade esse papel vigorador da saúde, da família, ou querem realmente entender o que Deus espera deles? Eu iria por aí. Eu totalmente. Obrigada, viu? Prazer, meu bem. Imenso. Grande prazer. Obrigada, digo eu. Obrigada. Sucesso e felicidade a todos, viu? Para você também. Obrigada. E sucesso e felicidade também para todos vocês. Terminamos com essa palavra doce, na confiança de que Deus está acima de culturas, de dogmas, de repressões, de opressões. Quem diz que a fé e o Cristo são repressores e opressores já dão sinais de que não conhecem, porque Ele ama a todos, todos, especialmente os que estão à parte, especialmente os que estão alijados de tudo e de todos. Aí destes, Ele se apropria e diz: vocês são meus, para serem novas criaturas. Um beijo e até semana que vem.